Aleluia, glória a Deus. Vamos começar, gente. Nós, na verdade, começamos a nossa caminhada ontem, né? Falamos sobre a importância de escalar, o custo da escalada, né? Os desafios que nós temos, a disciplina que a gente precisa desenvolver se a gente quer chegar lá. E hoje nós vamos dar continuidade. Nosso tema de hoje é Suba o Moriá com Abraão. Ou seja, vamos aprender um pouquinho com Moriá, com Abraão, sobre a escalada na direção de Deus. Como ele subiu Moriá, a gente subiu o monte de Deus. Amém? Então vamos orar para a gente começar. Pai, nós queremos te bendizer, agradecidos a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é infinitamente bom, e a tua bondade, ó Deus, tem se expressado dia a dia nas nossas vidas, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós estamos aqui porque desejamos, de fato, conhecer um pouco mais dessa tua bondade. Assim como Moisés, ali no alto do Sinai, ele pediu ao Senhor, mostra-me a tua glória, e o Senhor lhe mostrou toda a tua bondade. Senhor, nós queremos conhecer mais dessa tua bondade. Queremos, ó Deus, ir além daquilo que nós já conhecemos até aqui. Queremos dar passos, ó Deus, a mais, aprofundar esse conhecimento. Queremos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco nesse tempo, que seja um tempo precioso de revelação para cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Suba com Abraão o Monte Moriá. Vamos começar lendo em Gênesis capítulo 22, a gente vai ler um texto então que vai ser a base e a gente poderia dizer o momento mais significativo na vida de Abraão. Gênesis capítulo 22, a gente vai ler do verso 1 até o verso de número 19. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 19. O texto bíblico diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, disse Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se proverá.
Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me ofereceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Bérseba, onde Abraão continuou a morar. Muito bem, o texto começa dizendo algum tempo depois. Algum tempo depois. O que é algum tempo depois? Depois de quê? Não é? Se a gente for voltar na história, a gente vai encontrar aquele episódio em que Abraão tem que despedir Agar e mandar ela embora com Ismael. Não é? E é com certeza um momento muito difícil para Abraão, em que ele tem que não apenas mandar Agar, mas é o seu filho Ismael, é filho, e ele tinha que mandar embora. E ele dá um pouco de água, ele dá pão e manda para o deserto. O Senhor vai abençoar, vai cuidar tanto de Agar quanto de Ismael por causa de Abraão, por causa da fidelidade de Deus. Aliás, a Bíblia diz que mesmo quando a gente é infiel, Deus permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Acordaram? Amém, aleluia, né? Deus não pode negar a si mesmo. Então ele continuou fiel. E porque ele tinha dado promessas a Abraão, ele abençoou Isaac por causa disso. Ismael, melhor dizendo, que não era o filho da promessa. Certo? O fato é que a história diz que Ismael, ele fazia muito bullying com Isaac, não é? Então ele caçoava, não é? Ele, na verdade, usava o fato de ser mais velho, com certeza mais forte, não é? E isso começou a criar um clima difícil dentro da casa, porque Sara via aquilo e ela se revoltava com Agar e com Ismael por causa dessas atitudes. Até que chega o momento em que Abraão tem que tomar uma atitude. Aí a gente já começa a ver uma coisa muito interessante na vida de Abraão. Ismael fazia bullying e Abraão não fazia nada. A pergunta é se havia passividade da parte de Abraão, não é, para não tomar a atitude que ele deveria tomar. Não era apenas uma questão de tomar partido. Isaac era o filho da promessa, Ismael não era. Não era isso. Era uma questão de que ele era pai. Então ele tinha que ali ser um mediador naquela crise de relacionamento de dois irmãos, né, independente das outras coisas que pudessem acontecer, e ele ser aquele que ia nivelar os relacionamentos. Mas ele não fez nada. O fato é que Isaac, ele era pequeno, começou a crescer, e o amor de Abraão por Isaac crescia junto. No verso de número 2, vocês fecharam a Bíblia, abre outra vez aí, Gênesis 22, deixa aberto. A gente vai pegar muitas vezes esse texto, vamos olhar outros, mas esse aí vai ser a referência. No verso 2, Deus diz para ele assim: toma teu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama. Então é Deus que está falando isso. É Deus quem está reconhecendo abertamente que havia um amor intenso de Abraão para com Isaac. E é nesse momento, é nesse ponto, que Deus vai colocar Abraão à prova. Porque o texto diz isso, né? Ele chega para Abraão e diz: toma o teu filho, teu único filho, a quem você tanto ama, vá à terra de Moriá, e lá você vai oferecer ele em holocausto. O holocausto era o principal sacrifício que se oferecia em culto a Deus. No sacrifício do holocausto, o cordeiro era morto, era imolado.
Então, quando Deus fala holocausto, Abraão, naquele momento, já tem de Deus um direcionamento de algo muito sério. Não era simplesmente, olha, você vai lá e você vai fazer uma cena religiosa. Não, é holocausto. Vai matar Isaac. Então Deus decide pôr Abraão à prova. E o que a gente aprende é que quem faz isso é Deus. Quem coloca à prova não é o diabo. Quem coloca à prova é Deus. Vou repetir, porque às vezes a gente não gosta disso. Aliás, a gente murmura, reclama, não é? Por quê? Porque a gente não consegue aceitar que seja a mão de Deus a nosso favor quando a prova chega. Não estou falando do fruto do pecado, quando a gente faz coisa errada, né? E aí a gente colhe as consequências. A Bíblia diz que a gente colhe o fruto daquilo que a gente semeia. Mas não estou falando disso. Eu estou falando daquelas provas que chegam, daquelas dificuldades, aquelas lutas que aparecem e a gente não sabe de onde veio, né? Deus permite as lutas. E quando Deus permite as lutas é porque Ele está nos moldando. A gente viu isso ontem. Então, Deus estava provando Abraão. E duas perguntas eu coloquei aqui. Primeiro, Abraão sabia o que ia acontecer? Com detalhes não. A única coisa que ele ouviu de Deus é holocausto. Eu imagino, pelo menos eu, se estivesse no lugar dele, aquele frio na espinha, né? E de repente você ouvir Deus falar isso. Você vai oferecer seu filho em holocausto. Eu imagino, né, que a espinha dele, né, e aquele susto, aquele medo bate. Ele era humano, ele não era super, mas ele não sabia detalhes do que Deus ia fazer. Deus estava falando, vai e sacrifica. Ele sabia por que Deus estava fazendo isso? Ele não sabia. Ele não sabia por quê. Deus simplesmente chegou e disse: Abraão, pega o teu filho que você ama tanto e sacrifique em holocausto. Ele não sabia o porquê Deus estava fazendo, mas ele precisou subir o Moriá, confiando, sem entender. E esse é o grande desafio da nossa vida cristã, é continuar caminhando sem entender. Muitas vezes a gente não entende porque as coisas estão acontecendo, ou a gente não entende porque as coisas não estão acontecendo. A gente simplesmente não entende, porque nós temos uma mente finita, a gente faz os planos, a gente imagina as coisas, mas a gente não sabe por que não está dando certo, não sabe por que, né, as coisas estão indo naquela direção, a gente não tem noção. E o grande desafio que a gente tem é a gente seguir caminhando, seguir nessa escalada, mesmo sem entender, é continuar confiando, mesmo não entendendo. E Abraão tem que seguir, ele tem que fazer essa escalada. E a gente vai caminhar e fazer a escalada com Abraão, né? Porque o texto diz aqui que Deus chama ele, Abraão, e ele responde: eis-me aqui, estou aqui. É interessante porque o que eu observo aqui é que Abraão não ficou surpreso. É diferente daquele momento de Moisés no Sinai, em que ele vê a sarça, ele fica curioso, ele não sabe o que é aquilo, ele quer se aproximar. Mas quando Deus fala, ele sabe que é Deus falando. Mas Abraão, de primeira, ele responde. Sabe por quê? Porque o tempo de caminhada de Abraão com Deus não era novo. Não estava começando naquele momento. A caminhada de Abraão com Deus já vinha de algum tempo. Ele tinha 75 anos quando Deus falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela. Então ele sai e vai caminhar com Deus. Isaac nasce, Abraão está com 100 anos. Mas agora Isaac não está recém-nascido. Isaac já está crescido. Para alguns ele tinha em torno de 13 anos. Para outros, como ele é um tipo, eu vou falar sobre isso depois, como ele é um tipo de Cristo, então Isaac
ele poderia ter 30, 33 anos. Então você coloca 25 anos, não é, de espera, nasce Isaac. E aí você acrescenta mais 33, dá quanto? 68 anos. Não é? Abraão esperou mais do que o tempo que eu tenho de vida. Ele esperou muito tempo. Mas ele não ficou parado esperando acontecer. Ele caminhou com Deus. Então, quando Deus veio e falou com ele, ele sabia que era Deus. Não era novidade para ele. Estão entendendo? Você ouvir a voz de Deus, entender que é Deus e obedecer, deve ser uma sequência de andar com Deus, de experiências com Deus. Então, à medida que você vai crescendo no andar com Deus, você vai aprendendo a distinguir quando é Deus que fala, quando é sua alma que está falando e quando é o inimigo. Aí você vai distinguir, mesmo porque existem muitas vozes no mundo, não é? A gente pode se distrair com muitas vozes, mas a gente precisa aprender a distinguir a voz. Para isso, nosso ouvido tem que estar afinado, sintonizado. Amém? Então ele diz: eis-me aqui. Aí Deus diz para ele: toma o teu único filho. Toma o teu único filho. Aonde a gente vai encontrar expressão muito semelhante a essa? João 3,16. Deus amou de tal maneira o Filho que Ele tanto amou, que não apenas Ele amou, mas Ele deu o seu único Filho que Ele tanto amava. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus Senhor da história, escrevendo um capítulo da própria história. Pare e pense comigo. Deus é Senhor do tempo, amém? Ele é dono do tempo, Ele não está sujeito ao tempo, mas Ele entra no tempo, Ele age no tempo. Então Deus fez coisas ontem, Ele está fazendo hoje, vai fazer amanhã, porque Ele entra dentro do tempo, mas Ele é Senhor do tempo, Ele não está escravo do tempo. Nós estamos. Nós contamos os dias, os minutos, os anos, os séculos. Nós contamos, nós olhamos para a folhinha, mas Deus é Senhor, Ele está acima. Então, esse Deus que é Senhor do tempo e Senhor da história, Ele está escrevendo a própria história na história de Abraão. Mas como assim, né? Ele está dizendo: dá o teu único filho. Entrega o teu único filho. Você o ama, e o ama tanto, mas você deve entregar o seu filho. Deus estava construindo ali um tipo. Abraão é um tipo de Deus. Se a gente olhar dentro dessa perspectiva que eu estou abordando aqui, ele é um tipo. Ele está ali representando a história futura do próprio Deus. O que é tipo? E aí eu vou explicar rapidinho aqui. Tipo é uma pessoa, é um lugar, é uma instituição, é um evento da história que Deus concebeu e que aponta para alguém ou para algo no futuro. O tipo, ele é menor do que aquilo que aponta. Então, por exemplo, se Abraão, ele é um tipo do próprio Deus, obviamente ele é menor do que o próprio Deus. Vamos pensar assim, Jesus, ele é chamado de último Adão. Então, o primeiro Adão, no Éden, ele era uma figura de Cristo. Amém? Adão, uma figura de Cristo. Ele é um tipo, mas ele é menor do que aquele que ele representa. Então, Adão, um tipo,
O objeto, Jesus, o último Adão. Estão me acompanhando? Então o que Deus está fazendo aqui com a vida de Abraão é mostrar exatamente isso. Por exemplo, quando a gente olha no Velho Testamento os sacrifícios dos animais, né, do cordeiro, ou a pessoa podia levar outros animais que podiam ser apresentados. Quando a pessoa chegava diante de Deus para apresentar aquele sacrifício, ela estava apresentando um tipo de Cristo. Então, por exemplo, como o sumo sacerdote, quando ele pegava o sangue do cordeiro ou do animal sacrificado e apresentava diante de Deus, quando ele levava esse sacrifício à presença de Deus, esse sangue representava o sangue de quem? De Cristo, certo? Mas o sangue do animal não salva, mas o sangue de Jesus salva. Então, o sangue do animal é um tipo, mas ele representa algo muito maior, que é Jesus, o sangue de Cristo. Por isso, quando a gente olha aqui, a gente vê Abraão representando a própria revelação de Deus, do seu amor e da entrega de Jesus, o seu filho. O sacrifício que Deus estava pedindo de Abraão não era o sacrifício de Isaac. E aqui eu quero fazer uma colocação para fazer vocês pensarem. O sacrifício que Deus pedia de Abraão não era o sacrifício de Isaac, era o sacrifício do seu próprio coração. Estão comigo? Então, aí eu faço uma pergunta: será que eu poderia dizer que o sacrifício de Jesus, na verdade não era o sacrifício de Jesus, mas era o sacrifício do coração do Pai? O Pai que decide sacrificar o seu próprio coração quando entrega o seu filho. A fé, ela está ligada a Abraão, principalmente porque ele soube obedecer nesse momento crucial da sua vida. Por isso, fé e obediência estão muito ligados. Quando a gente pensa em fé, a gente tem que pensar em obediência. Eu quero fé, eu quero ter muita fé, então eu obedeço muito. Eu quero ter pouca fé, eu obedeço pouco. Porque fé e obediência estão intimamente ligados. Não tem como. Certo? É eu obedecendo a voz de Deus, eu obedecendo a palavra de Deus, é eu crendo em Deus e obedecendo, indo na direção que Ele está me apontando, mesmo sem entender, mesmo sem compreender nada. Então, subir a montanha implica enfrentar lutas, desertos, dificuldades, mas manter a fé intacta. Continuar caminhando em obediência e manter a fé firme. Manter a fé de pé. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está lá no tempo final da sua vida, é a última carta que ele escreve, a segunda carta a Timóteo. É como se ele estivesse dando um testamento final para Timóteo, orientações finais para o seu discípulo. E Paulo está dizendo aqui: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu não esqueci de manter a minha fé intacta. Eu não esqueci de me manter crendo na bondade de Deus. Então, queridos, Deus não nos prova para saber como nós estamos. Deus não prova você para Ele saber como você está. Ele prova você para você saber como você está. Estão comigo? Vocês estão acordados ainda?
Deus traz prova para a sua vida, não é para Ele saber como você está. Deus traz prova para a sua vida, para você saber como você está. Como está o seu interior, como está o seu coração. Deus sabia o coração de Abraão, Deus sabia que ele ia obedecer, Deus sabia que Abraão ia até o fim. Deus não seria surpreendido por nada que Abraão fizesse. Então o que Deus estava querendo? Que Abraão desse um passo em que ele dissesse: o Senhor é mais importante do que a coisa mais importante que eu tenho. Sabe o que é isso? É o primeiro grande mandamento em evidência, em ação, em atitude. Porque quando a palavra de Deus diz que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, se é todo, é todo. Amém? Se é todo, é todo. Isso quer dizer que amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada, absolutamente nada, vai estar na frente. E Abraão mostrou que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Foi o que Deus pediu para ele. Nem toda prova é uma correção diante do pecado cometido. Deus pode dar prova sem que haja um pecado, ok? Como eu disse, a gente colhe o que planta, então se a gente faz algo errado, fruto vem. Mas nem toda prova é porque está em pecado. A teologia da prosperidade costuma colocar isso. Se você está passando por um problema, está passando por luta, isso é diabo na sua vida. Então vamos para o descarrego, né? A teologia da prosperidade diz isso. Acontece que quando a gente olha para a Bíblia, o diabo chega para Deus e pede permissão para tocar na vida de Jó. E o que ele fez? Nada. Deus dá o testemunho de Jó. Ele diz: Jó é um homem íntegro, fiel. Mas Deus permite que aconteça. Ou seja, foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Então, nem toda prova é correção diante do pecado, mas toda prova é um ajuste de rota na nossa vida. A não ser que você já tenha sido arrebatado e seja só um holograma seu, sabe o que é, né? Aquela projeção computadorizada, né? Tecnologia. A não ser que seja algo assim seu aqui, né? E você já foi arrebatado, está lá no céu. Não foi arrebatado, não pode, né, Zéinha? Senão a gente estaria, né? Teria ido também, né? A não ser que você, né, já esteja na glória, não sabia. Não adianta, querido, todos nós precisamos de um processo de Deus na nossa vida de crescimento, de purificação, de ajuste de rota. Nunca estaremos perfeitos aqui, até que cheguemos lá. Amém? Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia aí, eu disse que a gente vai olhar outros textos. Romanos capítulo 5. Veja só o verso de número 3 e o 4. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então nos alegramos em quê? Nas provações, em enfrentar dificuldade, nas provas. Mas voltando lá para o texto de Gênesis 22, o texto diz que Abraão, ele levantou-se de madrugada. Né? Quando Deus fala assim, né, Abraão, então eu quero que você ofereça o seu filho, verso de número 3, na manhã seguinte, em outra versão, de madrugada, ele se levantou para ir ao lugar que Deus tinha dito. Isso quer dizer sem questionamento, resposta rápida.
Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Ensinar obediência aos filhos não é fácil. Mas o maior ensino que a gente pode dar de obediência aos filhos é ensinar para eles que a obediência não espera 1, 2, 3. Já falei, vou falar outra vez, não vou falar a terceira. Isso é ensinar desobediência. Porque ensinar obediência é ensinar que na primeira vez já obedece. Abraão fez isso. Ele ouviu de Deus e não questionou. Moisés tentou brigar com Deus, mas Abraão não. O que Abraão fez eis-me aqui, é para ir. De madrugada ele se levantou e preparou tudo. Ele não questionou, ele preparou tudo para a viagem. Ele sabia a distância. Ele sabia onde ficava o Monte Moriá. Ele só não sabia qual era o monte, porque na verdade é uma cadeia, são várias, como chama? Montes pequenos, colinas, né? Montes pequenos, colinas, né? É uma cadeia que tem ali vários pequenos perto, né? E é identificado pelo Monte Moriá, que é o mais alto. Então, quando Deus fala para ele ir até lá, Abraão já sabia aonde era. Ele sabia onde ficava isso. Ele só não sabia qual dessas colinas Deus ia pedir para ele fazer o sacrifício. Agora, pensa o seguinte, o texto diz que ele rachou a lenha para sacrificar o próprio filho. Quem é pai e mãe aqui? Pensa comigo. O que você pensaria enquanto rachava a lenha? O que passou pela mente de Abraão enquanto ele estava cortando lenha, sabendo que ele ia sacrificar o próprio filho? E não apenas isso, Abraão corta a lenha, prepara e coloca onde? Isaac levou a lenha, como Jesus levou a cruz. Olha a figura aí. O pai que entrega o filho ao sacrifício, que carrega o próprio madeiro sobre si, né? Então ele corta o que teria passado pela mente de Abraão nesse tempo. Aí eles caminham cerca de 3 dias, dá aproximadamente 80 quilômetros de distância entre Bérseba, onde Abraão morava, e o Moriá, onde eles chegaram. Aproximadamente 80 quilômetros. Ele caminha 3 dias para chegar lá. Agora pensa, ele está indo, o seu filho está ali, ele preparou a lenha, ele chega perto do monte, ele deixa os servos para trás, vai com o filho, só ele e o filho. O que passou na mente de Abraão 3 dias caminhando assim? Se eu consigo olhar para Abraão como sendo alguém de temperamento mais introvertido, do tipo face de águia, face de boi, né? Colérico não, fleumático, melancólico, né? Se eu consigo olhar para Abraão com essas características, eu imagino que uma novela terrível passou na mente dele. Ele andava e na sua mente ele visualizava o que ia acontecer. Sim ou não? Eu estou falando de mim, porque eu sou, né, melancólico fleumático. Então eu sei como é que a minha cabeça funciona. Eu sei para onde eu posso ir se eu deixar a minha mente por conta própria. Agora pensa só, Abraão caminha 3 dias, e se ele tivesse caminhado 3 dias apenas no lamento, perdi meu filho, vou perder meu filho, vou ter que matar Isaac. Se ele passasse 3 dias pensando, acabou tudo, onde estão as promessas? O que Deus prometeu que ia fazer de mim, agora meu filho vai morrer. Se ele tivesse caminhado pensando assim, game over, acabou.
c'est fini, como dizia. Acabou. Mas eu creio, porque quando eu olho para a Bíblia, Abraão caminhou olhando para o alto. Ele alimentou a confiança em quem Deus era. Se eu matar Isaque, Deus pode ressuscitar. Isaque é promessa de Deus, e se Deus prometeu, Ele não vai falhar. Foi Deus quem prometeu. Isaque pertence a Deus, não é meu. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Olha comigo o que está registrado lá no Novo Testamento, a respeito desse momento. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 17 até o 19 diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como um sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Uau! Agora imagina, ele está caminhando 3 dias, e ele está subindo aquele monte, e ele tinha 2 opções, ele tinha 2 caminhos, um do lamento, e outro da fé. Ele podia subir o monte, e olhar para aquela situação e dizer: acabou, não tem mais jeito, as promessas acabaram. Mas ele podia também subir o monte e dizer: Deus pode fazer tudo novo, Ele pode trazer a existência que nunca existiu. Se Isaque morrer, Deus traz ele de volta à vida. Deus é poderoso, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É isso que alimentou o coração desse homem, 3 dias caminhando com o seu filho, com a lenha, com o fogo, e ele sabendo: Deus sabe o que faz, Ele é poderoso para reverter qualquer quadro. Aleluia. Abraão viveu literalmente uma batalha, porque a maior batalha que você pode enfrentar é na sua mente. Essa é a maior batalha que pode acontecer, é na mente. O diabo quer a sua mente. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela pode ficar possessa, e ela fica possessa onde? A mente, por isso ela perde consciência. A pessoa que conhece a Deus, ela não pode ficar possessa, mas a sua mente pode ser inclinada pelas ações do maligno. Ele não entra na sua mente, mas ele conduz as coisas para que você pense o que ele quer que você pense. E aí entra a batalha. A batalha é: você vai crer no que Deus fala, ou você vai crer no que você sente? Você vai crer no que Deus promete, ou você vai crer nas mentiras que o diabo está dizendo para você? Essa é a maior batalha que a gente pode enfrentar como crente. Vamos crer em Deus ou não vamos crer? Vamos avançar crendo que Deus é fiel ou não? A mente é a oficina dos pensamentos, e pensamentos têm poder de transformação. Com que você alimenta a sua mente? Que tipos de pensamentos você alimenta a sua mente? Por isso que eu tenho pregado sobre mentalidade, mudança de mentalidade. Falei várias vezes em vários domingos e mensagens a respeito disso, porque a grande batalha nossa é na nossa mente, é a mudança de mentalidade. Não é um processo rápido, é um processo longo. Abraão precisou de 58 anos para chegar nesse ponto. Não estou dizendo que você vai levar 58 anos, você pode andar mais rápido que ele. Não ouvi nenhum amém. Ô glória!
Deus pode acelerar o tempo para você. Você pode experimentar as mesmas coisas que Abraão em menos tempo do que Abraão experimentou. Você não precisa de 68 anos. 58 anos. Não, 68. 58, né? Isso, está certo. 58 anos. Então você não precisa esperar tanto tempo. Abraão viveu na Mesopotâmia, um lugar de idolatria, de adoração a muitos deuses, durante 75 anos da vida dele. Para e pensa comigo. 75 anos no meio de um povo idólatra. De repente Deus vem e diz para ele: Abraão, sai disso tudo aí, vem andar comigo. E Abraão decidiu obedecer. Eu acredito que foi algo assim, sabe, quando Deus vem e toca, né? Realmente tem que ser algo divino. E Abraão deve ter pensado assim: puxa, mas esse Deus fala, porque os outros não falam. Ele adorava muitos deuses, a sua família adorava deuses, o povo da Mesopotâmia adorava deuses, e de repente tem um Deus que fala. E ele disse: esse Deus eu quero. Com esse aí eu quero andar. E ele decide caminhar com Deus. Aí ele sai, larga tudo, vai andar com Deus. E aí começa o processo de transformação. Talvez você pense assim: mas para chegar no ponto que Abraão chegou, né? Não foi fácil, gente. Não foi rápido. Não foi um ano. Não foi 6 meses. Foi uma vida. Então muitas vezes Deus vai nos levar numa caminhada, numa escalada, em que durante toda a nossa vida nós vamos experimentar coisas, momentos difíceis. Como eu falei ontem, né, numa escalada, muitas vezes tem que armar a barraca, esperar dias, porque o tempo não está favorável. E há momentos na nossa vida que vai ser assim, não vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser complicado. Vai parecer que o céu se fechou. Mas a gente precisa continuar firme. Deus vai nos levar até o cume do monte. Nós vamos encontrar Deus. Amém? Por isso que Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança, a transformação da mente é essencial. Então ele está dizendo, é imperativo, é uma ordem: sejam transformados na mente. Por isso, quando a gente fala sobre isso, você quer saber um pouco mais sobre essa questão, volta nas mensagens, né, que a gente pregou aí atrás. Foram desde o final de outubro, né, que a gente vem, tema após tema, falando sobre, tocando nessas questões de mudança da mentalidade. Então o processo de mudança cultural é lento, mas precisa ser perseguido com afinco. Abraão, primeiro, já estava desenvolvendo a mentalidade correta. Lembrando a mensagem de ontem. Ele já estava desenvolvendo a mentalidade correta. Paciência estratégica. Em Gênesis 15 ele está impaciente. Mas quando chega em Gênesis 22, ele sabe que é uma questão só de obedecer. Deus sabe o que faz. Ele se preparou para a subida. Preparou o material adequado. É interessante, era o filho dele que estava em jogo, mas ele foi capaz de cortar a lenha, chamar os servos para acompanhar. Tinha testemunha, ele levou testemunha. Ele leva o jumentinho lá para carregar. O jumentinho levou outra coisa, né? Sim ou não? Né? Então, ele prepara tudo, porque ele sabe que ele vai subir um monte, e ele vai ter uma experiência diferente, e ele precisa estar preparado. Queridos, para encontrar Deus, uma experiência diferente, a gente precisa se preparar. Não é aquela história, né, o provérbio, ou piada que se faz, né? Chegou atrasado e daqui a sentar na janelinha, né? Não é isso? E às vezes com Deus a gente quer fazer isso, tá nem aí. Aí chega, também quero.
Eu quero Deus, mas vai caminhar com Deus? Então é preciso preparar-se para caminhar, para subir. Ele tinha o material adequado, ele se preparou psicologicamente e espiritualmente. Abraão estava disposto e pronto para obedecer. Pronto para obedecer o que Deus mandasse. Quem sobe em obediência, desce com a provisão de Deus. Guarda essa lição. Quem sobe em obediência, desce com a provisão. O verso de número 14 diz isso: no monte do Senhor se proverá. Pai, nós temos aqui a lenha, temos o fogo, onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. Deus proverá. Há uma curiosidade que eu preciso levantar aqui com vocês. Eu já falei algumas coisas, mas eu quero puxar isso agora. O Moriá, ele tem uma altura aproximada de 830 metros acima do nível do mar. Como eu já falei, é uma cadeia de montes e colinas. O Moriá é o mesmo local que Deus escolheu para o templo. O Moriá é o mesmo lugar que Jacó dormiu e viu a escada que ligava céus e terra. Moriá era o lugar, como eu disse, do templo, o lugar dos sacrifícios que apontavam para Jesus. Moriá era o lugar onde, quando Davi contou o seu exército, lembra, ele fez o censo, atraiu a ira de Deus, veio uma peste, então ele clamou ao Senhor, e Deus disse: vai à eira, compra aquele lugar e ergue um altar para o Senhor. Que lugar era esse? Moriá. O sacrifício de Jesus foi na mesma cadeia de montanhas, de colinas do Moriá. Querido, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus está no controle de tudo. Muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue confiar. E Deus está dizendo: vem subir comigo o Moriá. Mas Ele sabe que o Moriá que nós vamos subir é um lugar santo. É o lugar da revelação. É o lugar do perdão. É o lugar da restauração. É o lugar onde Deus nos pega para uma experiência nova com Ele. Deus não faz nada por acaso. E eu quero encerrar com duas verdades. Primeira, se Abraão não subisse, ele permaneceria com Isaac. Deus ia dar Isaac para ele, porque Deus tinha prometido. Mas porque ele decidiu subir, ele se tornou pai de multidões. Eu vou repetir. Abraão, se ele não subisse, ele ia continuar pai de Isaac. Mas porque ele decidiu subir, ele se tornou pai de multidões. Querido, você não sabe o que Deus vai fazer quando você subir. Você não sabe o que Deus vai fazer quando você decidir subir na direção dele. Você pode ficar ao pé do monte, como alguns ficaram. Aliás, quando a multidão ficou, no caso de Moisés, né? Ele sobe o Sinai, mas o povo fica no pé do monte. Nós vamos ver isso amanhã. Eles dizem: sobe você e ouve Deus e fala conosco. Nós não vamos subir. Você pode tomar a decisão de ficar no pé do monte. Você pode chegar até a metade do monte. A decisão é sua. Mas se você decidir subir, eu quero declarar para você, você será surpreendido pela graça, pela glória, pelo poder de Deus. Ele vai te surpreender nessa subida. Segunda verdade, você nunca vai subir sozinho. Quando você decidir subir esse monte, Deus vai subir com você.
Quando Abraão chega no Moriá, e ele vai sacrificar Isaque, o que ele vê? Ele vê um cordeiro que está lá preso pelo chifre no mato. Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sair da sua casa para vir nesse lugar, venha com expectativa, porque Deus veio primeiro. Sabe por que muitas vezes a gente começa o culto, está aquele negócio meio amarrado, né, devagar, o louvor às vezes não flui, aí a gente fala assim, é o ministro de louvor, é o baixista, né, o baterista, né? Aí a gente começa a apontar aqui para frente, mas muitas vezes não flui, não é porque Deus não está aqui, é porque eu não vim com o coração preparado, eu saí de casa preocupado com tanta coisa, menos com Deus. Faltou o que? A expectativa. Eu estou indo para um lugar onde Deus já está me esperando. Eu estou indo para um encontro com Deus. Deus está lá. Eu vou ter um encontro com Deus. Eu serei transformado por Deus, porque ninguém tem encontro com Deus e fica do mesmo jeito. É expectativa. Eu creio que Abraão sobe esse monte com expectativa. Porque quando Isaque pergunta, meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele diz, Deus vai prover, não sei como, mas Ele vai prover. Nós vamos ser surpreendidos por Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus é poderoso para ressuscitar. Havia expectativa no coração dele, ele alimentou no meio da prova, ele alimentava a expectativa sobre Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Deus não vai deixar a gente subir sozinho, nós estamos indo ao encontro dele, mas Ele está aqui, indo junto. Ele vai junto conosco nessa caminhada. Você pode não ver, mas os anjos de Deus já foram enviados. Pensa em Jesus, em dois momentos. Ele vai começar o ministério dele, e ele é levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que Satanás vem tentá-lo, mas a Bíblia também diz que os anjos de Deus vieram. Quando ele está no Getsemane, ele está no momento de maior agonia, e ele diz para os seus discípulos, a minha alma está em agonia de morte. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, e o seu suor era como gotas de sangue, os anjos do Senhor vieram para confortá-lo. Querido, você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Deus não vai deixar você subir sozinho. Ele vai estar com você. Ele te levará nessa caminhada. Ele vai fazer com que você tenha condições de subir e chegar no topo. Porque Ele quer mais do que você deseja. Ele quer mais do que você quer. Então eu quero convidar você a subir esse monte e começar hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Fica de pé. Eu quero convidar você a começar a subir nesse momento. Feche seus olhos. Comece a falar com Ele. Comece a profetizar sobre a sua própria vida. Comece a declarar diante dele: Deus, eu vou subir esse monte. Eu vou encontrar o Senhor nessa escalada. Eu sei que o Senhor já está comigo. O Senhor preparou tudo para que eu possa chegar lá. Por isso eu declaro: eu vou subir o monte do Senhor. O Senhor me chamou para subir e eu vou obedecer ao Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida. É você proclamar a sua vida como uma vida de vitória, uma vida de obediência, de seguir e crescer em Deus, de subir o monte do Senhor. Declare isso sobre a sua vida. Deus me chamou para subir bem alto e eu vou subir o monte do Senhor. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua vida, profetize. O que nós lemos ontem no salmista, que ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá o monte do Senhor? Quem subirá o monte do Senhor? Eu quero convidar você a repetir comigo agora, e coloque isso diante de Deus com toda a sua força: eu subirei ao monte do Senhor. Outra vez, eu subirei o monte do Senhor.
Aleluia, declare mais uma vez diante de Deus, fale com Ele: Deus, eu vou subir o seu monte, eu quero ir com expectativa. O Senhor não me chamou para ficar no pé do monte. Oh, aleluia, eu vou subir o monte do Senhor. Amado, eu quero declarar para você: Abraão, ele não nasceu amigo de Deus, mas Tiago diz que ele foi achado amigo de Deus. Ele não nasceu amigo de Deus, ele cometeu falhas, ele mentiu, ele teve medo de ser morto, ele era cheio de ansiedade, ele gerou Ismael, mas ele continuou a caminhar com Deus, ele continuou caminhando com Deus, e ele se tornou amigo de Deus. Eu não sei como tem sido a tua caminhada até aqui, mas eu quero dizer: Deus quer levar você a um nível mais alto, Deus quer te levar a um propósito mais elevado, Deus quer que você experimente algo mais da presença dEle. Então, independente do que foi até aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O alvo é mais alto, o alvo é mais poderoso, o alvo é mais gracioso, ele é mais sublime do que eu experimentei até aqui. Deus quer que você avance, que você encontre algo muito mais alto. Abraão continuou a sua escalada, Abraão continuou e se tornou amigo de Deus. Ele se tornou amigo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue falando com Ele. Corresponda com Ele. Fala isso para Ele. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Corresponda com Ele. Entregue o que precisa ser entregue. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Deixando as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixa adorar. Homens, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti. Aleluia. Sim, Senhor, nós queremos dizer, queremos ser teus amigos, mais do que servos, queremos ser teus amigos, conhecer o teu coração, ter a revelação de quem tu és, andar contigo, Senhor, todos os dias, na expectativa, Deus. Saber, ó Deus, que andar contigo é uma aventura todo dia, é sermos surpreendidos pelo Senhor. Oh Deus, é tudo o que queremos. Por isso iniciamos, ó Deus, essa caminhada, essa escalada, porque queremos chegar, ó Deus, a níveis mais altos contigo. Não fama, não nome, nada a ver com Babel. Queremos tudo a ver com Jesus. E seja para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu dar um recado para quem está nos acompanhando. Escreve aí, você que está acompanhando, entra no chat aí no YouTube, escreve: eu subirei o monte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amanhã a gente continua subindo o Sinai. Na sexta-feira a gente vai abrir para perguntas no final. Tá? Então, se você quiser guardar aí, na sexta-feira a gente abre para perguntas.